nós precisamos de ser iluminados para compreendermos os termos que o Espírito Santo utiliza nas Escrituras. Nós temos o velho homem, o novo homem, temos o corpo do pecado, temos a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, novidade de vida, o batismo em Cristo. O que esses termos significam para nós? E que experiência nós tivemos nisto? Porque podemos ser crentes ou crer em Cristo e não conhecer o Cristo ao qual nós cremos. E nem experimentarmos os benefícios da fé. Porque ser filho de Deus em Cristo Jesus é algo imensamente grande, tremendo e muito poderoso. Pois traz-nos algo que não subiu ao coração do homem. O homem não viu, não ouviu, mas Deus preparou para aqueles que o amam. Nós temos em Romanos 6 a realidade do evangelho verdadeiro. Hoje inventaram muitos Jesus. Há Jesus para todo gosto. E muitos têm o nome na boca, mas o coração está longe. O próprio Jesus disse isso em Mateus. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então, não significa que se a pessoa repete algo que ouviu sobre Jesus, e muitos dizem, o sangue de Jesus tem poder. Ó, Senhor Jesus, e o nome de Jesus está nos lábios. Mas percebam se experimentaram o Evangelho, se experimentaram os fatos espirituais do Evangelho. O principal fato espiritual do Evangelho, o primeiro, é a morte de Jesus. O segundo é a ressurreição de Jesus. O terceiro é a nossa experiência desta morte e desta ressurreição. Por quê? Nós nascemos carne. Jesus fez duas divisões, carne e espírito. E ele disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Em Romanos 6, o que nasce da carne é chamado de nosso velho homem. O nosso velho homem é 100% serpente, isto é, 100% maligno. Não há nada no velho homem que se possa aproveitar. O velho homem é representado na lei levítica como um boi, como um animal. O animal representa ignorância em relação a Deus. Falta de entendimento. O pecador. O animal era tão imundo que tinha que imolá-lo, queimá-lo, e a cinza deveria ser tirada. Portanto, não há nada na carne ou no velho homem que possa ser aproveitado. Tudo deve ser carbonizado. E Cristo fez isto na cruz. A cruz é o altar de Deus, onde o Cordeiro de Deus se ofereceu. E nele nós nos tornamos justos, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com ele. Esse fato é o fato espiritual, não é um fato religioso. Nenhum homem nascido de mulher pode provocar este fato. Isto acontece com aquele que crê em verdade. E Tiago chamou de uma fé operante. E assim está escrito em Romanos 6, versículo 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, nós só entramos na igreja por meio da morte de Cristo, porque o velho homem, ele não cabe na igreja. Quando o velho homem se coloca na igreja, todo tipo de problema surge, porque a mente complicada do velho homem está viva. E ele vai ter argumento e contra-argumento contra o Espírito Santo, contra Deus e contra os irmãos.
Precisamos perceber que a igreja deve ser os que morrem com Cristo e ressuscitam com Cristo. E nós que crescemos em Cristo devemos aprender a lidar com todas estas coisas. Portanto, se você crê, a primeira coisa que tem que perceber está no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Foi. É fato. Se você resistir, você vai sofrer. Porque Deus é irado com o velho homem. Ele é exatamente o representante do inimigo de Deus na terra. Quem representa o diabo na terra? O homem, o velho homem. É ele que está enganando. Quando o Apocalipse diz a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana todo mundo, as pessoas estão sendo enganadas pelo homem. O homem satânico. O homem que age segundo os seus pensamentos. Por isso, sempre lembramos Isaías 65:2. O caminho que não é bom são os nossos pensamentos. Quantas igrejas estão edificadas com os pensamentos dos homens? Quantos estão elogiando uns aos outros segundo os seus próprios pareceres? O seu parecer não vale nada. Tudo é colocado diante do justo juiz. Jesus está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ele vê e sabe quantas vezes mais do que nós podemos ver ou saber. Portanto, o fato espiritual é que o nosso velho homem não serve para nada, a não ser para ser crucificado. Então diz, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Só a maneira de nosso velho homem ser destruído é por meio da cruz de Cristo. É assim que nós nos tornamos justos. Por isso no versículo 7 diz, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem é justo? Quem morreu. Não tem outra maneira. Fora disto, religião superficial, movimento da carne. Não adianta teimar. Se o velho homem está vivo, Deus está irado com ele. O que precisamos é nos unir à morte de Cristo. Versículo 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Portanto, esses fatos espirituais precisam ser experimentados por nós. Quando alguém comenta algo sobre o Evangelho, nós percebemos logo, pelo comentário, se a pessoa já teve essa experiência. Porque ao que comenta segundo o pensamento da carne, ao que comenta segundo o pensamento do Espírito. Quando a carne está viva, ela não deixa de emitir a sua opinião. Lá no livro de Provérbios diz assim que o homem orgulhoso, o único desejo que tem é falar o que pensa, mostrar sua própria sabedoria, externar o seu próprio homem velho. Portanto, nós tivemos entrada a esta graça. Vamos compreender, experimentar estes fatos espirituais. Então você andará em novidade de vida, em vida de ressurreição. Jesus disse, eu sou ressurreição e a vida. Romanos também diz que nós vamos reinar em vida. Estamos vivos para Deus, mortos para o mundo, mortos para o pecado, mortos para que os homens, por aquilo que os homens fazem e dizem. O que importa a opinião dos homens diante da palavra de Deus? Vamos prosseguir firmes na fé e experimentar estes fatos espirituais. E então experimentaremos a realidade do reino de Deus e a sua justiça. Por isso Jesus disse, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém.